A Record teve um domingo histórico com a transmissão do clássico entre São Paulo e Corinthians pela semifinal do Paulistão. Mas agora tem algumas questões a resolver com relação à final. Será que dá para repetir a surra na Globo em qualquer cenário? É o que a gente fala a partir de agora aqui nesse vídeo. Muito bem, pessoal, segundo informações publicadas pelo Gabriel Wacker no site Notícias da TV, a Record ganhou da Globo com a transmissão da semifinal do Paulistão entre São Paulo e Corinthians, vitória tricolor por 2-1. Foram 20 pontos de média contra 11 da Globo, ou seja, já se configura aí praticamente uma surra na maior emissora do país. Em termos de pico, a Record conseguiu atingir 23,5 pontos, ou seja, não é tão distante assim da semifinal do ano passado que foi transmitida pela Globo. Eram Palmeiras e Corinthians, que é um clássico que dá normalmente mais audiência e que naquela ocasião fez 24 pontos de média com 26 pontos de pico. Normalmente a gente fala, né, a audiência é muito menor em outros canais e tudo mais, mas dessa vez foi apenas 4 pontos menor na média e menos de 4 pontos menor no pico. Então foi um belíssimo resultado da Record, se aproximando do que a Globo dava, sendo que o futebol na Globo vem em constante queda, então a gente não poderia imaginar quanto daria essa final hoje na Globo. Poderia não dar nem os 24 do ano passado, então parabéns para a Record, porque foi realmente tudo muito bom. Em termos de audiência, é claro, sobre a transmissão em si, cada um vai ter a sua opinião sobre o se gostou ou não disso, daquilo, é um assunto para depois do campeonato. No Rio de Janeiro, a Record liderou por alguns momentos, principalmente enquanto enfrentou o Domingão com o Hulk, mas não conseguiu ganhar da Globo na média com a transmissão da semifinal entre Fluminense e Botafogo. Bastante polêmica a partida, vitória do Fogão por 2-1, mas classificação do Tricolor, que fez a melhor campanha e que havia vencido por 1-0 o jogo de ida. Agora então nós vamos ter aí as finais com Palmeiras e São Paulo e Flamengo e Fluminense. O jogo deste domingo entre Fluminense e Botafogo, segundo dados publicados pelo site Teleguiado, marcou aí praticamente 14 pontos de média, com 15 da Globo. Então perdeu por 1 ponto, não conseguiu ganhar na média, como eu falo aqui no canal sempre, ganhar é ganhar na média, liderar a gente até considera, como foi o que a Record fez contra o Domingão do Hulk. Segundo a informação do Gabriel Wacker, no confronto direto entre o jogo do Carioca e o Domingão com o Hulk, foi 17-13 para a Record. Mas agora nós temos um problema que é a indefinição sobre as finais do Campeonato Paulista, com relação ao Carioca, né? Muito provavelmente esse vídeo tem uma validade que vai expirar a qualquer momento, então eu vou deixar aqui cenários e na aba Comunidade e depois no comentário fixado eu atualizo aqui com o que aconteceu. Por quê? A Conmebol divulgou a tabela detalhada da Libertadores e da Copa Sul-Americana neste fim de semana. Tem vídeo aqui no canal mostrando quais são os jogos de cada um dos canais na Libertadores, SBT, ESPN, Facebook e Conmebol TV, certo? Bom, o SBT para a primeira semana, no dia 5 de abril, terça-feira, pegou o jogo do Flamengo, a estreia do Mengão na Libertadores da América. E com isso, inviabilizou a final do Carioca entre Flamengo e Fluminense de ser realizada no domingo anterior, apenas 2 dias antes. O regulamento prega aí 66 horas entre o fim de uma partida e o início da outra. Então a final do Carioca tem que ir para o sábado. E qual é o problema e como isso afeta o Paulistão? É que originalmente a Record tinha programado transmitir os 2 jogos para todo o Brasil. O Paulistão na quarta-feira, às 9h35, e o Cariocão na quinta, dia seguinte, 9h35 também. Como o jogo do Flamengo não pode ser no domingo, tem que ser no sábado, seja contra Fluminense ou contra Botafogo, a gente já sabia que teria que ter uma mudança quando saiu o Flamengo jogando de terça na Libertadores. Então, jogando de sábado, a ida não pode ser na quinta, pelo mesmo motivo. Não tem as 66 horas regulamentares. Então, o jogo de ida do Cariocão teve que ser puxado para quarta-feira, quarta e sábado. E aí vem o problema. Para quarta-feira, às 9h35, estava marcada a final do Paulistão. E a Record tem por contrato uma obrigação com a Ferge de mostrar o Cariocão para todo o Brasil. Então não daria para ser Paulistão e Carioca com rede dividida. Quais são as possíveis mudanças? A Record ou teria que transmitir uma rodada dupla na quarta-feira, com um jogo às 7 e outro às 9h30, que seria terrível para sua grade de programação, porque imagina a audiência baixa que teria esse jogo entre São Paulo e Palmeiras no Rio de Janeiro. E também em São Paulo, o Fla-Flu pode até ir bem no Ibope, mas vamos lembrar que é a primeira semana do maior lançamento do ano na Globo, que é Pantanal. Então é uma questão muito complicada. O mais lógico seria inverter o Cariocão na quarta-feira e aí passando o Paulistão para quinta. Só que o Paulistão ser na quinta-feira inviabiliza a sua volta de ser no sábado. Parece que tá tudo bonito, né? Quarta-feira o Cariocão, quinta-feira o Paulista, a volta do Carioca no sábado e a volta do Paulista no domingo. Mas o Palmeiras se classificou para a final e o seu estádio, o Allianz Parque, vai ter um show do Maroon 5 na terça-feira. Ou seja, não daria tempo de jogar no domingo, montar toda a estrutura do show para terça-feira e com isso o Verdão, que tem a melhor campanha do campeonato, não poderia jogar a decisão no seu estádio.
teria que passar para o sábado. E assim que soou o apito final para São Paulo e Corinthians, já começou uma briga nos bastidores, porque o São Paulo não aceita a mudança, como se o regulamento obrigasse o jogo a ser no domingo. Não é verdade, não obriga a ser no domingo, mesmo porque se fosse o Corinthians, que também joga na terça-feira pela Libertadores, mesmo dia do Flamengo, a final seria no sábado. E aí os palmeirenses falam, mas se mudaria para o sábado por causa do Corinthians, por que não pode mudar para o sábado por causa do estádio? Aí é uma questão legal. A Federação Paulista correria o risco de ser punida na justiça se ela colocasse um jogo na quinta e outro no sábado, desrespeitando o regulamento. E se colocasse na quarta-feira, às 9h30, e a Record tivesse que transmitir em rede dividida, era a Record que correria o risco de tomar uma decisão judicial contrária a ela por estar desrespeitando o contrato com a Ferg. Então são muitos interesses, alguém vai ter que ser convencido. Ou a Record a colocar os jogos aí em rodada dupla na quarta-feira, ou a Ferg de abrir mão do jogo em rede nacional do Cariocão só na ida e mostra a volta beleza para todo o Brasil, ou o SBT e Comebol para colocar os jogos de Flamengo e Corinthians para quarta-feira e aí possibilitaria aquela rodada dupla de Paulistão e de Carioca para o domingo. Alguém vai ter que ceder, porque tem uma questão que é muito importante. A TV manda, o dinheiro da televisão é muito importante. O Palmeiras tem a melhor campanha, ele deveria em tese ser respeitado isso, mas o São Paulo não tem culpa de que o Palmeiras não consegue controlar o seu próprio estádio. Enfim, vocês entendem como são questões extremamente difíceis? E se chegasse a um acordo bizarro como essa rodada dupla, que eu já falei, prejudicaria a audiência da Record, com uma final às 7 da noite e a outra às 9h30, imagine o torcedor do São Paulo que tivesse que ir ao Morumbi às 7 horas da noite para uma final do estadual. Então, não tem solução boa para todo mundo, não tem jeito. Alguém vai ter que ser prejudicado, ou vai ser o Palmeiras, muito por causa da sua relação com a W Torre no Allianz Parque, ou vai ser a Record, ou vai ser a Ferg com a questão da exposição nacional do Carioca, ou vai ser a Federação Paulista perdendo aí de alguma forma aquele calendário que estava definido. Bom, então eu vou atualizar nesse vídeo, vou atualizar no comentário fixado e na aba Comunidades, assim que a gente tiver a definição sobre as finais do Cariocão e do Paulistão, beleza? Vamos falar então sobre um tópico extra que vai ser bem rápido. Neste domingo nós tivemos a segunda etapa da Fórmula 1 2022, o GP da Arábia Saudita no circuito de Jeddah. E a audiência da Band foi boa. Com a corrida realizada às 2 horas da tarde, a emissora marcou 5 pontos no Ibope com um pico de 6, vai consolidando a sua audiência. Na próxima edição, que vai ser na Austrália, no dia 10 de abril, nós vamos ter agora a oportunidade de ver como a Band se sai na madrugada. Será que dá para ganhar da Globo? O GP da Austrália no circuito de Melbourne acontece de 9 para 10 de abril, sábado para domingo, às 2 horas da manhã. Vamos ver como é que vai estar a grade da Band, como vão entregar a audiência com aqueles programas educativos que a Band mostra nesse horário normalmente, e aí, quem sabe, a Band não consiga também marcar essa liderança, como a Band conseguiu no fim da temporada passada, quando estava tudo muito emocionante. Aliás, parece que 2022 vai ser assim também, só que trocando o Hamilton pelo Leclerc. A briga tá muito boa entre Ferrari e Red Bull, acho que teremos uma temporada bem legal. Mais informações a qualquer momento aqui então sobre os campeonatos estaduais, hein, gente? Se inscreve aqui no canal, deixa o seu like, manda o vídeo pros amigos. Esse é o blog do Alan Simon, aqui você sabe onde seu time joga.